Olá, meus irmãos, graça e paz, começando aqui mais uma live e nós vamos aqui para começarmos mais uma live de hoje, vamos testar o nosso som para ver se tá. Hoje a live, hoje a live, como todos os dias, ontem eu não pude vir, ontem eu não pude fazer, porque tive um compromisso, uma reunião de pastores, essa reunião sobre uma cruzada evangelística que vai ter em Nova Iguaçu, no bairro Santa Eugênia, e nós vamos estar juntos para fazermos essa grande cruzada para a glória de Deus. Então nós vamos estar. Por isso que eu não fiz a live ontem. Mas hoje, você que já está aí, vamos dar o link, vamos dar o like, vamos comentar. Deixa eu aqui mandar já para algumas pessoas o nosso link para que elas possam assistir. Nós estamos estudando teologia e basicamente estudando a bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, doutrina das Escrituras, tá ok? Então nós estamos estudando a doutrina das Escrituras. Daqui a pouco vou colocar também no Instagram, ainda não entrei no Instagram, daqui a pouco no Instagram, e nós vamos ter essa condição de estarmos transmitindo para você, tá bom? Então aqui, esse minutinho aqui é importante, porque esse minutinho é o minutinho que eu uso para mandar o link para os irmãos, ok? Então é importante porque além do Facebook, o Facebook avisa, ele avisa, mas só que na verdade ele não avisa no WhatsApp. Então nós temos que fazer isso de forma manual, entendeu? Por isso que demora um pouquinho, eu peço a compreensão de todos aqui, para que possamos mandar para o maior número de pessoas aqui. Deixa eu ver aqui mais pessoas, outros grupos, para a gente mandar o link. Olha, tem gente já respondendo aqui, tá vendo? Por isso que é importante a gente mandar o link, para que os irmãos possam nos acompanhar aí na internet. E quando você tem mais, ó, já entrou 3 pessoas aqui no Facebook. Quem mais? Leonardo Silva. Bom dia, pastor, a paz, homem de Deus. Deus abençoe, Leonardo Silva. Olha, se você não puder, olha o que eu vou falar, ficar com o celular na mão, bota o celular e fica só ouvindo. Vai fazendo o que você tem que fazer, vai trabalhando, vai fazendo as suas atividades e põe o celular do lado e você vai ouvindo a mensagem, gente. É fácil, é simples, é objetivo, tá bom? Você não precisa... não tem tempo agora para ouvir. Eu ouço muito isso. Ah, pastor, estou aqui fazendo um trabalho aqui, não estou podendo assistir. Mas para você assistir, não precisa necessariamente você estar vendo. Eu faço isso quando eu quero ver um podcast, quando eu quero assistir uma live. Eu necessariamente não preciso ficar olhando para ali. Eu ouvindo, eu consigo captar as coisas, entendeu? Eu ouvindo, eu consigo captar as coisas. Então, se você puder fazer isso, vai ser muito importante, porque a nossa participação, ela é muito importante, tá bom? Então vamos lá? Agora nós vamos colocar aqui no Instagram, porque Instagram também tem alunos, tem pessoas que querem assistir do Instagram. Só um minutinho aqui. Tratado hoje
Agora sim, agora vai entrar aqui no Instagram. Quem já está aí vai dando like. Quem está aí vai dando já o joinha, aquele joinha bacana, tanto aqui no Instagram como também no Facebook. E nós vamos juntos estudar a palavra de Deus, começando falando de bibliologia. E nós vamos falar hoje sobre a autenticidade da Bíblia. A autenticidade da Bíblia. Isso é muito importante. Nós temos que entender que a Bíblia ela é autêntica. E a Bíblia ela tem a sua autenticidade. Então nós estamos aqui para transmitir para você várias aulas sobre bibliologia, tá bom? E nós vamos estudar isso aqui bacana, de forma muito importante. Bom, as Escrituras Sagradas têm sido reconhecidas como o maior livro de todos os tempos. Não existe livros que conseguiu resistir milênios de anos, milhares de anos, tentando, muitas vezes, muitas pessoas tentando destruir a Bíblia, mas não vão conseguir. Eu até já falei outro dia que se nós colocarmos 100 estudantes da Bíblia numa sala, vamos supor que a Bíblia fosse tirada da mão das pessoas e ninguém tivesse mais Bíblia. E reunir 100 estudantes da Bíblia, nós vamos conseguir chegar muito perto daquilo que estava escrito na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Porque cada um vai ter alguns versículos, algumas passagens de cor no coração. Por isso que a Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por exemplo, eu já citei numa pregação só sobre um assunto, não que eu sou bom nisso, estou estudando ainda, mas uma pessoa anotou 280 versículos em uma palestra de 1h30. Eu citei só sobre um assunto, escatologia. Então, se você reunir vários estudantes da Bíblia, você vai conseguir ter a Bíblia praticamente de volta. Porque a Bíblia ela não está mais só no papel. A Bíblia agora está em todos os lugares. E principalmente no coração da pessoa. Entendeu? No nosso coração. Então a Bíblia ela está dentro de nós, ela está entranhada em nós. Por isso que é importante a gente estudar a palavra e guardar no coração. Devido à sua antiguidade, à sua circulação total, ao número de línguas para as quais foi traduzida, à sua extraordinária grandeza como obra literária e por sua extrema importância para toda a humanidade, nosso objetivo é justamente aprendermos algo mais sobre este livro precioso. Então, esse livro precioso, magnífico, formidável, precisa ser estudado, examinado, vasculhado e quanto mais você puder. Então, a Bíblia é para ser estudada todos os dias. Não abra mão de ler um texto, não abra mão de ler um capítulo, não abra mão de estudar a Bíblia sistematicamente. A Bíblia é importante para todos os tempos e continuar sendo. Bom, o nome Bíblia. Quanto ao nome Bíblia, a palavra Bíblia é de origem grega, que significa biblos e significa livros. Então, trocando em miúdos, é um conjunto de livros. Conjunto de livros sagrado. Ou seja, muitos livros encadernados em um só volume. Na nossa Bíblia protestante, nós temos 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Escrito por aproximadamente 40 pessoas. Ok? E esses livros, eles são inspirados por Deus. Paulo fala, toda a escritura é divinamente inspirada. Entendeu? Então, há na Bíblia
Bíblias que contêm mais 7 livros, que no caso são a Bíblia católica. E nós chamamos de livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles foram escritos num período fora do período que os profetas profetizaram. Depois de Malaquias, entre Mateus e Malaquias, houve um período de 400 anos. Um período de 400 anos que nós chamamos de período interbíblico. Anote isso que é muito importante. Esse período interbíblico é o período que Deus não falava mais através dos profetas e não teve mais livros inspirados. Foram aí que surgiram os livros chamados apócrifos. Judite, Tobias, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Baruque, livro de Enoque. Esses livros surgiram justamente nesse período, onde nós também podemos chamar período das trevas, da escuridão. Né? A Bíblia fala que o mundo estava em trevas e viu raiar a luz que é Jesus. Então Jesus veio e deu luz. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarão em trevas. Então o mundo estava em trevas. Nesse período é que surgiram também as religiões filosóficas, aonde as religiões surgiram, a filosofia surgiu, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão. Esses filósofos, eles existiram antes ainda de Jesus, tá? Antes de Cristo. O budismo, por exemplo, que é uma religião filosófica, o budismo não tem um Deus especificamente que eles adoram. Né? Hoje eles adoram o Buda, né? No caso, que era um homem, tá? E que ele criou a religião budista. O budismo aconteceu, para você pasme, ele é antes ainda do cristianismo. Sabia disso? O budismo é antes ainda do cristianismo. E tem na história que diz que o budismo nasceu do hinduísmo. Então, algumas pessoas, alguns estudos mostram que o budismo saiu do hinduísmo, que o hinduísmo ainda é mais antigo do que o budismo. Depois veio o cristianismo através de Jesus. Então, o budismo, vou repetir, o hinduísmo também é mais antigo ainda do que o cristianismo. Tá? Então, aí veio a Bíblia, que na verdade o Antigo Testamento já existia, tá? No tempo aí de Jesus. Jesus viveu no Antigo Testamento, é importante que você saiba disso. Jesus viveu no Antigo Testamento. Jesus cumpriu a lei. Jesus guardou o sábado, embora burlou algumas coisas que não era necessário que ele cumprisse, mas ele guardou a lei e fez todos os rituais cerimoniais do Antigo Testamento, da lei de Moisés, porque por isso que ele viveu no Antigo Testamento. Os discípulos também viveram no Antigo Testamento. A gente pode chamar Novo Testamento de Atos para cima, a partir de Atos dos Apóstolos. Embora eu já expliquei aqui que Atos foi, aliás, que os primeiros livros do Novo Testamento foram as epístolas de Paulo. Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Tá? Aí se você tiver uma Bíblia de estudo, no início de cada livro você vai ver que tem o dia, a data, né, mais ou menos, que foi escrito aquele livro. Então, na verdade, temos que ter esse entendimento aí para a gente poder compreender melhor isso que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Você que está entrando aí, nós estamos estudando bibliologia, as escrituras, e se você quiser outros estudos anteriores, está gravado aí, tanto no Facebook, como também no Instagram, embora eu vou colocando aos poucos no YouTube,
tá? Para não se perder, tá? Então aí você vai ter um estudo aí maravilhoso. Nós vamos estudar a Bíblia durante muito tempo, um curso gratuito para você, para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. Bom, então a Bíblia, a palavra Bíblia significa bíblios, que vem de conjunto de livros, tá? Que tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, escrito por 40 homens aproximadamente, e vários detalhes que nós temos aí, tá? No livro, na Bíblia Católica, tem 77 livros, que são chamados livros apócrifos, ou seja, não inspirados, que esses livros surgiram no tempo interbíblico, 400 anos de silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus. Nós vamos encontrar esse período de 400 anos onde Deus não falava com o seu povo, tá? E aí nós vamos ver agora outros detalhes da Bíblia. O termo Bíblia não se encontra na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Bíblia na Bíblia. Você vai encontrar outros nomes. Então, quando nós nos referimos à Bíblia, nós vamos falar Livro do Senhor, Isaías 34:16, Livro do Senhor, Palavra de Deus, nós vamos ver em Abacuque, Hebreus 6:5, Escrituras, João 5:39, Palavra de Cristo, Colossenses 3:16, Palavra da Verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e outros termos que nós vamos encontrar dentro da Bíblia, mas não necessariamente a palavra Bíblia. Agora, quanto à autoria, foi escrito, eu já falei, por cerca de 40 pessoas, e todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não registraram suas opiniões pessoais, que muitos deles escreveram sobre seus próprios erros. Então, quem é que vai escrever sobre seus próprios erros? Então, a opinião pessoal não teve, mas a vontade de Deus. Eles escreveram a vontade de Deus. Até o apóstolo Paulo, quando ele deu uma opinião própria, foi inspirada por Deus. Quando ele disse, diz eu não, Senhor. Digo eu não, Senhor. Ele deu uma opinião, mas a opinião também dele serve muito para nós hoje, em relação, por exemplo, ao casamento, né? Lá no capítulo 7 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. E seus autores eram homens diferentes, tanto em cultura como em poder aquisitivo. Lucas, por exemplo, era médico, Amós era boiadeiro, Salomão era rei, Pedro era pescador e etc. E muitos deles não se conheceram, nem viveram juntos, né? Não juntaram assim. Vamos fazer uma Bíblia? Vamos fazer um livro? Vamos fazer um livro de Deus? Não. Ninguém planejou isso, ninguém queria isso. Isso foi inspirado pelo Espírito Santo e foram escrevendo. Eu até falo hoje que tem que acontecer isso hoje em dia também. Se você tem uma inspiração, não que você vai reescrever a Bíblia. Não precisa. Tudo que a gente precisa está na Bíblia já. A gente precisa reescrever. Mas se você tiver algum tipo de inspiração, eu te aconselho, sabe o quê? A escrever tudo que você está. Uma palavra. Para, de repente, um pouquinho e ministra aquela palavra, escreve aquela palavra, porque a nossa mente é muito falha. Se todos os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, eles tivessem uma inspiração e só conversassem com o outro, a Bíblia já teria se perdido. Por exemplo, algumas religiões, como o judaísmo e até o catolicismo, usa a tradição oral. A tradição oral, que é passado de um para o outro. Mas isso se perde. De alguma forma, você não tem uma unificação teológica daquele fato. Então, é importante escrever.
É a mesma coisa quando você vai fazer um regulamento, regime, melhor dizendo, interno de uma comunidade, de uma igreja que você pertence. Às vezes você sabe a Bíblia, às vezes você sabe muita coisa, mas não sabe o que rege internamente aquela comunidade. E aí tem que ser escrito, ou tem que ser falado, gravado. Hoje em dia, tudo que for feito tem que ser gravado. Por exemplo, eu estava vendo em relação ao cartório, por exemplo, está tendo um problema nos cartórios aí, e a gente sabe o seguinte, o que tem que ser feito? Hoje, né, eu estava vendo essa semana, gravar, gravar que você teve ali, gravar que você fez aquele registro, tem que tirar foto, tem que gravar, tem que filmar, entendeu? Isso hoje é uma prova. Então, vamos supor, eu tenho muitas provas daquilo que eu estudo, daquilo que eu ensino, porque eu acho um desperdício você pregar para um grupo de pessoas e aquilo ficar somente naquelas pessoas. Então, isso tem que ser levado para mais gente. Eu preciso levar essa palavra mais longe. Eu, por exemplo, a gente não tem muito recurso aqui, mas o pouco recurso que nós temos, nós aproveitamos. E essa palavra, esse estudo, tem chegado em lugares distantes, né? Não só aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, mas em muitos lugares, porque eu sempre estou filmando, sempre estou gravando aquilo que eu estou ministrando para as pessoas. Então, por isso que é importante a gente estar levando a palavra para todas as pessoas de forma através de estudo e tal. Bom, vamos lá. Quanto ao tempo de composição, quanto tempo durou? Eu não sei se você já viu que eu estou muitas vezes voltando a esse ponto, porque é um curso básico, mas importante, para que você fique fixado na sua mente. Para que fique fixado na sua mente. Por exemplo, quanto ao tempo da composição? Estes livros foram escritos num período de 1.600 anos, 16 séculos. O primeiro livro, eu já falei em outra aula, foi Jó, aproximadamente no ano 1500 antes de Cristo. 1500 anos antes de Cristo. Vou pegar uma aguinha aqui. 1500 anos antes de Cristo. Então, o livro de Jó. Por que o livro de Jó está lá quase no meio do Antigo Testamento? Porque não é um livro que trata da criação. Gênesis trata do início de tudo e por isso está lá na frente. E é importante que você anote isso. A Bíblia não está escrita por ordem cronológica. Ela não está agrupada, melhor dizendo. Ela não está reunida por ordem cronológica. A Bíblia está reunida por ordem de assunto. Então, o assunto é criação. Então, não podia estar lá no Apocalipse. Por que Apocalipse está por último? Porque trata das últimas coisas. Por que Gênesis está na frente? Porque trata das primeiras coisas. Então, cada um na sua ordem. Por isso, de uma forma que todos nós possamos entender a Bíblia. Então, o primeiro livro foi Jó, e o último livro composto foi o Apocalipse, que foi escrito aproximadamente 97 anos depois de Cristo. Só para você ter uma ideia, para você ter um esclarecimento, quando a gente fala antes de Cristo, vem um A, um ponto e um C maiúsculo. Antes de Cristo. AC. Quando a gente fala depois de Cristo, vem um D e um C maiúsculo. DC. Então, o antes é o AC e o depois de Cristo é o DC.
D.C. Tá bom? Então, só para a gente situar, quando você for ler uns livros que está escrito dessa maneira. Então, é bom que você entenda isso aí de cara, até para quando você vê essas siglas, você consiga entender do que está se tratando. Tá bom? Entre os livros de Malaquias e Mateus, há geralmente uma página em branco, que nós já falamos aqui no início, que é o período de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. Falei logo no início. Ok? Vamos lá, caminhar. Quanto à sua atualidade, a Bíblia é um livro atual, tá? Um livro atual, que trata de qualquer coisa, até sobre a ciência, a tecnologia. Se você for olhar direitinho, vai ter texto lá na Bíblia que fala sobre o que está acontecendo hoje. A multiplicação da ciência. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 12, ele fala sobre a multiplicação da ciência. Nos últimos dias, ele fala: montes correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. É que coisa interessante. Viu? Então, a sua atualidade. A Bíblia é um livro antigo, mas ao mesmo tempo é atual e relevante para o dia de hoje. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela trata das coisas futuras também. Ela nunca fica superada. Seus escritos são atualizados, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus sabe todas as coisas, assim como o passado, o presente e o futuro. Portanto, sua palavra é para todos os tempos. Nós vemos isso porque, se você ler a Bíblia hoje, você vai ver sobre todos os acontecimentos que estão acontecendo hoje. Inclusive, o Tratado de Paz, né, que aconteceu semana passada, e o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, assinou lá o Tratado de Paz, e hoje ele, inclusive, é chamado de o novo Ciro, né, que assinou o Tratado de Paz e conseguiu a libertação de vários judeus e também de vários palestinos, e aí a paz aparentemente está de volta. E a Bíblia fala que, lá em Colossenses, que quando disserem a paz e segurança, é 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, quando disserem a paz e segurança, aí é que virá repentina destruição. Então, nós vamos ver que está na Bíblia esse fato e outros, como fome, peste, terremoto em vários lugares, perseguição de cristãos. Né? Nós vamos ver que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, e quando tem um problema, fica chorando, se lamentando. Ah, meu Deus, estou passando isso e aquilo. Mas aí fora, na África, na Nigéria, em vários países do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Essa semana mesmo nós tivemos a notícia de 7.000 cristãos mortos na Nigéria. 7.000 cristãos mortos na Nigéria. É muita gente. Inclusive o islamismo, enquanto ele dispara, cresce, aumenta nos países africanos, o cristianismo está sofrendo. Embora existem muitas igrejas que estão vivendo um tempo muito gostoso, muito bom, lá no continente africano, outras igrejas estão sendo perseguidas e muitos cristãos estão sendo mortos. Tá? Então a Bíblia ela é atual. Quanto à sua importância, olha a importância da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Ela não é um escrito comum. Tá? Ela não é um escrito comum. Não há o que substituir o estudo da Bíblia. Não há. Não tem como. Como alguém disse aí na internet, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, alguns conceitos que a Bíblia tem, diz essa pessoa, e outros concordam até com ele, que a Bíblia precisa ser atualizada. E não precisa. Ela já é um livro atual e ela, inclusive, não pode ser substituída por nenhum outro livro. Tá? O que aprendemos na Bíblia
não aprendemos em outro lugar o conhecimento, os benefícios, os efeitos que os estudos bíblicos nos dão. Não encontramos em nenhum outro livro. Então, a Bíblia é o livro que mais abençoa as pessoas. Toda pessoa com depressão, toda pessoa com angústia, toda pessoa que está sofrendo com muitos problemas, ele precisa ler a Bíblia. Eu recomendo. Uma vez aqui na igreja, uma pessoa com síndrome de pânico. Síndrome de pânico. Chegou aqui muito angustiada, muito atribulada e com medo de sair de casa e tudo, e achando que está sendo perseguida, uma pessoa, não vou falar se é uma mulher, e eu receitei ler a Bíblia, um versículo, uma passagem. Aquela que está escrita em Mateus capítulo 11, a partir do 25, que diz que é um capítulo, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, capítulo 6, é isso mesmo, capítulo 6, versículo 25 e diante. Então a pessoa leu, né, sobre o valor que a pessoa tem. Se Deus cuida das aves do céu, do milho do campo, e tal. Manda ele ler essa passagem durante a semana inteira. A pessoa, depois de ter lido isso, voltou e falou: pastor, minha vida está mudada. A minha confiança em Deus aumentou. Então, quando a pessoa lê a Bíblia, a confiança em Deus aumenta, a fé aumenta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, a fé vai aumentar, a confiança que você tem em Deus vai aumentar, tá? O medo vai embora, você vai perder todo o medo de qualquer coisa. Então, por isso que é importante você ler a Bíblia, para você ter confiança, para você ter certeza daquilo que Deus está falando com você, entendeu? Então, ela é importante por isso. Conte os seus relatos históricos. Isso aqui é muito importante, porque na Bíblia não existe só partes espirituais, existe ciência, existe geografia, existe relatos históricos na Bíblia. Então, quanto aos seus relatos históricos, a Bíblia é um livro que tem merecido confiança em seus relatos históricos. Por quê? Se você quer saber sobre um local, sobre um lugar, sobre uma terra, sobre um país, sobre uma cidade, sobre um continente, sobre... Você vai ler na Bíblia. Ah, eu quero estudar geografia. Vai estudar geografia bíblica. A geografia bíblica é um show. Estudar geografia bíblica é um show, porque você vai compreender. Assim, hoje a gente chama de quilômetros, né? Mas antigamente, por exemplo, chamava um tiro de pedra, né? Mais ou menos uma distância de um tiro de pedra, de um arremesso de pedra. Então, a pessoa media. Quanto tempo, quanto você está de distância? Um arremesso de pedras. Para você medir, mais ou menos quanto faz um arremesso de pedra. Eu acredito que uma pessoa forte consiga jogar uma pedra a 50 metros, por exemplo. Tá? Eu, com a minha pouca força, eu conseguiria jogar 30 metros. Estou calculando aqui agora. Jogaria 30 metros. Mas uma pessoa mais forte jogaria 50 metros uma pedra. E está mais longe. Mais longe quanto? Um tiro de arco de flecha. Aí vai mais longe. Quer dizer, então a maneira de medir era assim. Então, em vez de medir metros, se falava côvado, que é aproximadamente 40 centímetros. Hoje, a arca foi calculada por côvados, a arca de Noé. Como é que foi a medida da arca? Tantos côvados de altura, tanto de largura, e
cada côvado tinha aproximadamente hoje 40 centímetros. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia é um livro histórico que tem relatos históricos, geografia e ensinos. Isso é muito importante, a gente ter essa compreensão, esse entendimento. Você me entendeu? E a Bíblia é um livro que merece confiança. Tanto a arqueologia como a história comprovam isso. Os arqueólogos já acharam muitas coisas que já existiram naquela época e que a Bíblia relata. Então eu gosto muito de acompanhar, não sou arqueólogo, é porque para ser arqueólogo precisa de muita coisa, de um estudo mais profundo e de ter condições de viagem, porque um arqueólogo tem que viajar, né, ser patrocinado, vão por sua própria custa, mas isso é muito difícil. Mas a arqueologia e a história comprovam esses relatos, tá? Comprovam isso. A Bíblia narra a história desde antes da criação do mundo, com este que foi citado ou criado a história da humanidade. Nenhum outro livro você vai ver tem sobre a história da humanidade. A ciência tentando dar uma outra roupagem em relação ao que a Bíblia fala, diz que o mundo foi criado por um Big Bang, uma explosão química, fez com que existissem todas as coisas, mas a Bíblia diz que a criação do mundo não foi feita dessa maneira. Foi feita pela palavra de Deus. Tá bom? Então é por aí. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, ou veio a ser sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então a Bíblia conta a história da humanidade. Tá? A Bíblia fala também sobre a vinda de Jesus, o chamado fim dos tempos, depois do fim do mundo, fala também do destino da humanidade. E, para a gente encerrar esse estudo de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho quanto aos seus ensinos. A Bíblia nos dá a sabedoria de que nenhum livro poderá nos oferecer. Nele está relatada a vontade de Deus para com o homem. Ela nos ensina, consola, nos dá esperança, nos exorta. A Bíblia dá resposta segura para nossas perguntas, ok? Para nossas perguntas. Funciona como um espelho para o homem. Ela mostra a situação de cada ser humano diante do seu Criador e nos capacita a saber quem somos. Então você vai encontrar na Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo que você precisa sobre Deus, sobre a palavra, e isso é maravilhoso. Tá bom? Amanhã nós vamos estudar sobre a natureza da Bíblia, essa natureza da Bíblia, e convido você para estar comigo aqui às 9 da manhã, sempre um pouquinho mais tarde, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer antes, mas entre 9 e 9 e meia, no máximo 10 horas, nós estamos entrando aqui. Escola Bíblica Diária. Eu acho que eu preciso muito da sua ajuda para, inclusive, patrocinar esse momento. Eu queria até ver se eu conseguiria anunciar, né? A gente precisa de mais audiência, né? Anunciar aqui as pessoas que estão nos ajudando, tá? Ou que querem nos ajudar através de uma oferta. Se você quer dar uma oferta, entre em contato comigo aqui no meu direct, aqui no Instagram, que o comentário não fica gravado, mas você vai entrar lá. E no Facebook, o comentário fica gravado. Dá uma ida lá, dá uma oferta. Eu preciso muito da sua ajuda para continuar esse trabalho. Tá? Muitas vezes a gente não continua um projeto por falta de patrocínio de alguém para nos abençoar e patrocinar esse trabalho para a gente. Então eu peço a você que
se porventura você puder me ajudar, tá? A cooperar com a obra de Deus. Então, através de uma oferta, meu Pix é o próprio telefone, se você tem o meu contato, entre em contato comigo, mande uma oferta para a gente continuar. Eu perco praticamente a metade do dia. Vou te falar, eu trabalho, tenho minha atividade, mas eu perco praticamente a metade do dia para fazer esse trabalho. Ah, poderia ser mais cedo? Poderia. Mas também tem outras atividades que eu faço pela manhã, e esse horário é o melhor horário que eu achei. Tá bom para a gente estar fazendo essa live aqui. Que o Espírito Santo fale no teu coração, Deus te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Até amanhã, aqui no Facebook, lá no Facebook, e aqui também no Instagram. Deus abençoe tua vida. Amanhã nós estaremos de volta no estudo bíblico diário falando sobre a natureza da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo.